almas vida, doçura dos que te amam, esperança dos que clamam a ti nos altos céus. De nossas almas vida, doçura dos que te amam, esperança dos que clamam a ti nos altos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. E na força do Espírito do Senhor nosso Deus, oremos com fé, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura e pela libertação de todos os seres humanos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro, pela restauração de todas as famílias. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro, pela cura de todos os seres humanos que estão sofrendo qualquer tipo de enfermidade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro, pela libertação de todos os seres humanos. Que todos os seres humanos sejam curados, sejam libertados e vejam novas todas as coisas. Hoje nós estamos celebrando a memória de São João Bosco, presbítero e fundador da Congregação dos Salesianos. João Bosco nasceu perto de Castelnuovo, na diocese de Turim, em 1815, e teve uma infância sofrida. E João Bosco recebeu o sacramento da ordem, consagrou todas as suas energias à educação da juventude, para formá-la na prática da vida cristã e no exercício de uma profissão. Com essa finalidade, fundou congregações, sobretudo a Sociedade de São Francisco de Sales, os Salesianos. Escreveu também diversos opúsculos para proteger e defender a religião católica, e fez sua Páscoa no ano de 1888, e toda a sua vida na proteção da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora Auxiliadora. Que, a exemplo de São João Bosco, estejamos proclamando o Evangelho com as glórias de Maria Imaculada e trabalhando para o bem de toda a sociedade. Oremos. Ó Deus, que suscitaste São João Bosco para educador e pai dos adolescentes, fazei que, inflamados da mesma caridade, procuremos a salvação de nossos irmãos e irmãs, colocando-nos inteiramente ao vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás dormindo, sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Jesus se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, neste sabadão, dia 31 de janeiro, estamos vendo o nosso Senhor Jesus Cristo acalmando uma tempestade e uma grande ventania. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, era o cair da tarde, e o nosso Senhor Jesus Cristo estava conosco com os seus discípulos. E o Senhor disse: Vamos para outra margem. O Senhor chamou os seus discípulos: Vamos para outra margem. E Ele chamou os seus discípulos e está chamando a todos nós. E eles despediram a multidão que o nosso Senhor Jesus Cristo estava anunciando o reino e o foram. E lá levaram Jesus consigo, e assim como estava na barca, e entraram na barca. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, entraram na barca, e havia outras barcas. E lá entraram na barca, e começou a soprar uma grande ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, e a barca já começava a se encher. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, encontramos que o nosso Senhor Jesus Cristo estava na parte de trás da barca dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos ficaram com muito medo da grande ventania e das ondas violentas. E por isso, os discípulos acordaram com muito medo
e disseram ao nosso Senhor Jesus Cristo: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? O vento era muito violento e as ondas muito fortes. Imediatamente o nosso Senhor Jesus Cristo acalmou-se a ventania e as ondas violentas e disse: Silêncio, cala-te. Imediatamente a ventania e as ondas violentas acalmou-se e tudo ficou suave. Houve uma grande calmaria. Que Ele é o Deus Salvador, Ele é o Misericordiosíssimo. E os discípulos? Vejamos o que aconteceu com os discípulos no momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo acalmou a grande ventania. Eles foram com medo e ficaram sem saber quem era o nosso Senhor Jesus Cristo. Só ficaram perguntando: quem é este que até o vento e o mar obedecem? E por que, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que eles disseram: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Porque, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os discípulos precisavam amadurecer mais na fé, a terem fé e a crer. Nós estamos todos no mesmo barco para a mesma direção. Por isso, tenhamos fé, acreditemos e creiamos. Quem tem fé, quem acredita, quem crê, o milagre acontece. Os discípulos ficaram com medo porque eles não tinham fé. Mas o Senhor chama a atenção deles para eles terem fé. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo está chamando a atenção de todos nós para que todos nós tenhamos fé, para que todos nós creiamos, para que todos nós vivamos de esperança em esperança, que estamos todos no mesmo barco para a mesma direção. Sejamos fortes na fé, permaneçamos em Cristo, que Ele está conosco na barca em que nós estamos. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, esse santo evangelho da tempestade acalmada segundo São Marcos, no dia 27 de março de 2020, o Santo Padre, o Papa Francisco, concedeu a bênção Urbi et Orbi para todo o mundo, na qual o mundo inteiro estava parando tudo, que estava chegando uma grande tempestade, que era a pandemia do Covid-19. E o Santo Padre, o Papa Francisco, naquele dia, lá na Praça de São Pedro, lá estava nublado, ventando, aqui também na região sudeste também estava. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o Santo Padre, o Papa Francisco, deu a bênção Urbi et Orbi com o Santíssimo Sacramento e disse: estamos todos no mesmo barco para a mesma direção. Tenhamos fé. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os vendavais são violentos, as ondas são violentas, mas estamos na barca de Cristo, estamos todos no mesmo barco para a mesma direção. E o nosso Senhor Jesus Cristo está conosco, e toda tempestade é acalmada, e todos os vendavais são acalmados. Que houve uma grande calmaria. E nesse mundo turbulento em que nós vivemos, tantas são as tempestades, tantas são as ondas violentas. Por isso, tenhamos fé,
permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo o mal. Ó meu belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção, hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, de São João Bosco, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que todas as tempestades sejam acalmadas e todos os vendavais sejam cessados. Oremos com fé e estejamos orando uns pelos outros. Virgem Mãe Aparecida, estendei o vosso olhar sobre o chão de nossa vida, sobre nós e nosso lar. Virgem Mãe Aparecida, nossa vida e nosso
Vai